Pessoal, o nome da pregação de hoje é Fortalecidos no Senhor. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziglag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado Neguebe, ferindo e incendiando Ziglag, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém. Apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, a Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi, que era o meio pelo qual ele falava com Deus. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente a alcançarás e recuperarás tudo. Então Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os retardatários. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás por não conseguirem passar o ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Eles encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, e deram-lhe comida e água para beber. E deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Depois de ter comido, ele recobrou o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não se alimentava, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: a quem pertences? De onde vens? Ele respondeu: sou um rapaz egípcio, servo de um amalequita. Ou seja, os amalequitas eram os adversários de Davi que haviam sequestrado a sua família. E o meu senhor me abandonou porque adoeci há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas de Judá e o Neguebe de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag, cidade de Davi. Davi lhe perguntou: poderias descer e me conduzir a essa tropa? Ele respondeu: se me jurares diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Óbvio, foi a provisão de Deus para guiar Davi até seus inimigos. Então ele desceu e o guiou, e eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Um outro provável grande milagre é o fato de que os amalequitas sequestram todo mundo, mas eles não matam ninguém. O próprio Davi não fazia isso. Lembra? Nas cidades em que ele ia, ele matou todo mundo. Isso aqui foi a provisão de Deus também, tocando o coração daqueles homens malignos, não permitindo que eles matassem os parentes de Davi. Verso 16. Então ele desceu e os guiou, e eles estavam espalhados sobre a face da terra, comendo, bebendo, dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, e também libertou suas 2 mulheres, de modo que nada lhes faltou, nem jovens, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta, e mais ainda, Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e a tropa os levava diante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. Ou seja, numa manhã Davi havia perdido tudo, na outra ele recuperou tudo e ainda estava mais rico, porque havia tomado os bens dos amalequitas. Meus irmãos, quando a tristeza é tão profunda, é tão aguda, que choramos até ao ponto de não ter mais força, o que nós devemos fazer? Infelizmente, até os pastores mais bíblicos dos nossos dias acham que nós não podemos nos fortalecer em Deus. É impressionante como Davi perdeu seus bens, Davi perdeu sua família, e Davi perdeu até a sua dignidade, porque os seus soldados falavam em apedrejar Davi. Ele perdeu o respeito. Mas diante dessa angústia tão profunda, que o fez chorar até não ter mais força, diante de um problema tão profundo, diante da destruição de tudo,
Mesmo assim, ele encontrou fé em Deus, se fortaleceu, se ergueu e foi à batalha. Entretanto, pastores dizem que é normal, que as pessoas desistam, que os crentes, porque perderam uma unha, é normal que eles entrem no quarto e não saiam mais de lá. E mal sabem eles que essa mensagem, de modo algum, é uma mensagem de amor. De modo algum, é uma mensagem que te ajuda. Antigamente, esperava-se que todos nós fôssemos fortes diante dos problemas, fôssemos fortes diante das dificuldades mais profundas, que mesmo diante da perda total de tudo e de todos, se esperava que você se levantasse e fosse atrás, tentar recuperar aquilo que foi perdido. Hoje não. Hoje não se espera mais isso. E por isso há uma cultura de fraqueza. Há uma cultura que lambe as nossas feridas. Parece amorosa, mas não é. É satânica, é demoníaca. E simplesmente faz com que as pessoas se acostumem a entrar no quarto e não mais querer sair dali. Faz com que as pessoas se acostumem com a fraqueza. E elas, de fato, não têm mais fé para levantar, mesmo em meio à angústia mais profunda, e perseguir seus inimigos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira coisa a se dizer é: não há pecado em ficarmos angustiados. O texto diz que Davi chorou e chorou muito. Chorou alto. O texto diz que Davi se angustiou, sem família, sem bens, desprezado pelos seus. E mesmo em meio a esse sofrimento profundo, ele se levantou. Mas ele sofreu. Ele sentiu as dores, ele sentiu a angústia. E eu quero começar fazendo um grande alerta. Nós precisamos abraçar o sofrimento. Precisamos abraçar. Precisamos vê-lo como nosso amigo. Porque foi aquele sofrimento profundo que levou Davi a clamar a Deus, a buscar a Deus. Davi se fortaleceu no Senhor. A angústia faz com que o homem busque a Deus. A angústia nos quebranta. As dificuldades enfrentadas no dia a dia faz com que nos apeguemos a Deus. Precisamos aprender a abraçar o sofrimento, a nos alegrar pelas tristezas. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo aquele que recebe como filho, diz Hebreus. E ele continua: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha que perspectiva. A perspectiva é: de início parece que a disciplina é tão ruim, nós ficamos entristecidos. Parece não ser motivo de alegria, mas o cristão deve ter fé e entender que quando Deus o disciplina, isso é bom. Ora, é o que eu tenho me esforçado para fazer. Um dia eu fui profundamente humilhado. Eu falei algo em um evento bem grande, importante, e eu não estava certo, eu estava errado naquilo que eu argumentei. Mas aí veio o outro palestrante e acabou comigo. Eu acho que ele não precisava fazer isso, eu não faria isso. Mas ele fez. E eu me alegro nisso. Eu me regozijo em Deus usar aquele evento para me humilhar, para me quebrantar, porque é isso que eu preciso diante de toda a arrogância que ainda existe no meu coração. Em outro momento, em dia de uma profunda angústia, de uma decepção profunda, eu orei e falei: Senhor, obrigado. Aquela angústia profunda mesmo, aquela que dói na alma, lá no fundo. E eu me alegrei, eu falei: Senhor, obrigado por isso. Eu acho que o Senhor está me punindo por toda a multidão de meus pecados. O Senhor está me corrigindo pela multidão das minhas maldades. E quando o Senhor assim o faz, o Senhor corrige o filho que ama. E eu me regozijo no meio dessa angústia profunda. Profunda. E essa é uma coisa que muitos cristãos têm se esquecido. De se alegrar, de perceber a angústia, ou melhor, de perceber que aquela angústia tem a ver com os nossos pecados, tem a ver com Deus nos punindo em relação aos nossos pecados, e nos humilharmos diante de Deus. Identificarmos o Senhor, como diz Provérbios, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O problema dos homens é que dos cristãos modernos, é que eles nunca se veem em pecado. Apesar de Davi escrever um salmo atrás do outro, dizendo: eu pequei de novo, e por isso a tua mão poderosa e pesada está sobre mim, tem misericórdia.
O tempo todo Davi confessa pecado e percebe que ele está sendo disciplinado por Deus. Esse é, de fato, um grande problema da cristandade atual. Eles nunca estão em pecado. Eles nunca percebem que estão sendo punidos e disciplinados por Deus. Ora, se não fazem isso, como podem se arrepender e encontrar o perdão de Deus, a bênção de Deus e aquele que nos coloca no caminho novamente? Davi o tempo todo confessa isso. Agora, o seu João, ali da esquina, crente, ele acha que não. Abrace o sofrimento. Veja-o como seu amigo. E mesmo quando não há pecado direto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz alguma coisa. O sofrimento sempre produz algo, como produziu em Davi. A profunda angústia o levou a uma profunda busca por Deus. Portanto, não veja o sofrimento como algo ruim. Nunca, em hipótese alguma. Mesmo em meio à dor mais profunda, nunca veja as correções que Deus traz até você como algo negativo. Como que se Deus tivesse te abandonado. Como se o nosso Deus tivesse esquecido de você. Nunca veja assim. Nós somos filhos de Deus e Deus nos ama e tem o melhor para nós. O problema é que talvez muitos de vocês não tiveram um bom pai. Talvez vocês tiveram um pai que não pegaram vocês de maneira bem dura às vezes. Porque Deus Pai é assim. Veja o que ele faz com Davi. Quando Davi peca. Nunca mais o sangue vai escorrer da porta da sua casa. Deus foi pesado sobre Davi. Seus filhos vão se matar. Veja como Deus faz. Talvez você não teve um pai assim. Um pai pesado. Eu não estou falando de um pai descontrolado, mas um pai que diante de erros graves não lida com o pecado de maneira dócil, mas de maneira pesada. Então talvez, se você não tem essa referência, aí você então acha um pouco mais difícil perceber que Deus, inúmeras vezes, Ele nos bate com força. Ele nos bate com muita força. E ali está o amor de Deus por você. Ali está a graça de Deus ao te corrigir, ao te humilhar de maneira muitas vezes tão vejatória, ao te permitir enfrentar uma angústia tão profunda, daquelas que você chora até não ter mais força. Aí você pensa, tá vendo? Deus me abandonou. Se o seu pai foi assim, esqueça essa referência. A referência bíblica é a desse Deus Pai, que nos corrige porque nos ama. Segundo, Davi diz que ele se reanimou no Senhor. Isso aqui é interessante porque quando o meu primeiro filho, meu segundo, na realidade, nasceu, essa foi a passagem que eu abri na quarta-feira de manhã para ir buscar meu filho no hospital. Davi se reanimou no Senhor. Esse, de fato, até aquele dia foi a angústia mais profunda que eu havia enfrentado na minha vida de maneira disparada, a pior de todas. E essa foi exatamente a passagem que eu abri naquela quarta-feira de manhã. Mas é impressionante como o povo de Deus não tem se reanimado no Senhor, mas em pílulas, em drogas, na comida, no entretenimento. Algumas dessas coisas têm lá o seu lugar. Mas elas não podem ser uma muleta. Mas é assim que tem sido. A depressão, por exemplo, tem sido chamada de doença, não é? Nós não negamos os sintomas. Não negamos os sintomas. Sabemos que há pessoas que fingem depressão para não trabalhar, que fingem estar com uma angústia maior do que tem. Lá no meu canal, eu tenho um vídeo em que eu relato uma história de uma moça em que ela contava exatamente isso. Ela estava triste, mas não tão triste assim a ponto de não conseguir trabalhar. E ela simplesmente se rendeu e disse, estou com depressão, não consigo trabalhar. Existem esses. Mas existem aqueles que estão com angústia profunda, como Davi aqui. Davi não estava encenando. Então, o sintoma da tristeza, que hoje é chamado de depressão, nós não negamos. Basta ler os Salmos. Veja, inúmeros salmistas descrevendo algo que é muito parecido com o que eles descrevem aí como depressão. Davi, por exemplo, diz, o meu colchão se transformou em uma espécie de piscina, de mar. Um mar de lágrima, de tanto choro que eu tenho.
tenho tido nos últimos dias. Ele diz, eu estou há anos angustiado. Nós não negamos os sintomas. A grande questão é que, por exemplo, no passado não havia a palavra dinossauro. Mas a Bíblia descreve, lá em Jó, um ser, um animal que tem todas as características de um dinossauro. Aí algumas pessoas dizem, a Bíblia não fala de dinossauro. É claro que não usa essa palavra. A palavra é recente. Como poderia usar? O mesmo se dá com depressão. A Bíblia não fala sobre depressão. Óbvio, o nome é recente, mas os sintomas estão aqui. E os homens na Bíblia encontraram refúgio para a sua depressão em Cristo. Davi se fortaleceu no Senhor. Esse texto está tratando de alguém que está enfrentando uma angústia profundíssima. Portanto, é claro que cristãos enfrentam angústia profunda, mesmo quando não estão em pecado, como era o caso de Davi. Davi não estava em pecado e mesmo assim sentiu uma angústia profunda a ponto de nem ter mais lágrima para chorar. Estava seco. Faz parte da vida, então, enfrentarmos momentos de angústia profunda. O que não é normal, o que não é aceitável, é normalizarmos a fraqueza. Se te mostras fraco no dia da angústia, sua força é pequena. Qual a vantagem de ser forte no dia que a sua família está bem? No dia em que você reúne a família e come um churrasco e o seu time ganha. Qual a virtude nisso? Qual a virtude? A virtude está justamente no fato de que perdemos tudo e ainda assim entendemos, não é correto nos entregarmos. O correto é nos levantarmos e sermos fortes. E para aqueles que ainda acham que é doença, a depressão, o espírito firme sustenta sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O Salmo 125 declara, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. O cristão é representado pelo Monte Sião, aquela rocha invencível, que fica firme. É assim que Deus descreve o crente. Paulo diz, abatido, não destruído. Quem não fica abatido diante da perda da família, dos filhos, dos bens? Todos. Davi ficou. Abatido, às vezes. Destruído, jamais. Lá no quarto dizendo, acabou para mim? Jamais. E aí, os pastores modernos dizem assim, mas o fulano de tal lá da Bíblia, ele fraquejou na fé. Vários fraquejaram. Eu fraquejei. E fraquejo. E daí? Ora, eu também já menti. Homens de Deus também já mentiram. Na Bíblia, homens de Deus adulteraram. E daí? Só porque homens de Deus fraquejaram na fé, isso significa que isso não é mais errado? Só porque homens de Deus então adulteraram, adultério não é mais errado? Só porque homens de Deus vacilaram na fé, como Davi, como Abraão? Só porque eu vacilei na fé, você vacilou na fé, isso então significa que não é mais errado? É claro que é. Isso pode nos ajudar no sentido de, não desista. Mesmo os homens mais fortes também vacilaram, mas é apenas para isso. Não desista. Não é para dizer, ei, se eles vacilaram, eu vou continuar aqui, estou vacilando e é normal. Não, não é. Não, não é. Além do mais, é tão impressionante isso. Davi perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele não sabia se suas esposas estavam sendo violentadas, seus filhos mortos pelo caminho. Ele não sabia. Ele perdeu tudo. E como eu disse, perdeu até o respeito de seus soldados. Cristãos perdem a unha. Cristãos enfrentam problemas infinitamente menores. E dizem, não, Jesus não é suficiente. Foi para Davi, enfrentando problemas infinitamente maiores do que a cristandade atual enfrenta. Infinitamente maior. Mas não é suficiente para eles. É um absurdo. Davi se reanima no Senhor. Como? Porque Isaías 40 declara, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Os jovens, entretanto, de exaustos caem. Olha a comparação. O jovem que está no vigor da sua vida, cheio de energia e força, ele sucumbe. Mas aqueles que creem, ele não diz, os velhos ou os novos, ele diz, aqueles que creem renovam as suas forças. Como? Nós renovamos a nossa força.
Como nós nos fortalecemos em Deus? E aí o terceiro princípio. Confiança de que Deus é suficiente. Essa é a primeira maneira. Essa é a primeira maneira pelo qual você se fortalece em Deus, sabendo que Ele é suficiente. Diante da perda, a certeza, não interessa o que eu perdi, Deus é comigo. Ele vai me dar solução para isso, ou Ele vai me dar força para restaurar minha família, ou então Ele vai me dar força para viver sozinho. Porque ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Abacuque está descrevendo um cenário de desolação total, de perda total. E ainda assim ele diz, ainda assim eu me alegrarei em Deus. Essa é a primeira maneira pela qual homens de Deus se fortalecem em Cristo. Pela crença absoluta de que Deus há de cuidar de nós. De que Deus há de nos dar consolo. De que Deus será conosco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Está vendo, pastores? Devotos da psicologia. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E Paulo é alguém que tem experiência, apedrejado várias vezes, perseguido sistematicamente, passou fome, até nudez ele enfrentou, perigo no mar, entre seus patrícios, em todos os lugares. É esse homem que está dizendo, é esse homem que enfrentou tudo isso, que está dizendo para o pastor moderno, que ganha 20 mil reais, que está angustiado, porque não vê propósito na vida, com 20 mil reais na conta. Estou te dizendo aqui, vários pastores assim. É esse da Paulo, pelado, sem roupa, sem comida, chicoteado, espancado até a morte. Lembra quando ele foi apedrejado até a morte? É esse Paulo, sangrando, que se levanta e diz, o meu Deus nos consola em toda angústia. Eu acho que Paulo tem lugar de fala, não? Quarto, como nós nos fortalecemos em Deus? A confiança de que Deus vai reverter a situação. Davi consulta a Deus e Deus diz, vai. E Davi pega tudo de volta e pega algo a mais ainda. Pega a riqueza dos amalequitas. A Escritura sempre promete isso para o povo de Deus. Sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Escritura tem várias promessas de Deus para o seu povo, de restauração, de proteção, de restituição. E aqui, como eu falei para vocês em off antes de começar a pregação, há duas perspectivas para interpretar o texto bíblico. Dois fundamentos, o dispensacionalismo e o aliancismo. Os dispensacionalistas acreditam que o Antigo Testamento praticamente não tem mais nada a ver conosco. Eles acreditam que as promessas e os mandamentos ditos a Israel não têm nada a ver conosco. Nós não, nós acreditamos que Deus tem apenas um povo. Deus não tem duas mulheres, uma esposa e uma concubina. Deus tem apenas um povo, que é a totalidade daqueles que creem em Cristo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. As promessas do Antigo Testamento, os mandamentos do Antigo Testamento servem para nós, com exceção daqueles que o Novo Testamento explicitamente dizem que foram cumpridos. Note Paulo interpretando assim o texto. Portanto, saí do meio deles. Paulo aqui está citando o Antigo Testamento. Isaías e Ezequiel. Paulo está citando Deus no Antigo Testamento fazendo uma promessa a Israel. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui é 2 Coríntios 6, 17 e 18. E aqui encerra-se o capítulo 6. Aí Paulo, um versículo seguinte, diz isso. Amados, visto que temos essas promessas. Paulo está falando para uma comunidade gentílica. Um povo gentio, ou seja, não eram judeus. Paulo pega aquela promessa que foi direcionada a Israel e diz o quê? Nós temos essas promessas. Lembra de Paulo em Romanos 9? Muitos judeus não tinham se convertido. E então as pessoas perguntavam, Paulo,
a promessa de Deus de salvar o seu povo falhou? E Paulo desenvolve um argumento. Claro que a promessa de Deus, ela está se cumprindo. Aí Paulo argumenta assim: nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Os israelitas não são aqueles chamados carnalmente, que têm uma ligação natural com Abraão. Abraão é pai da fé. É pai da fé. Então aqueles que tiveram fé, como Abraão teve, esses são os descendentes de Abraão. Nem todos de Israel são de fato israelitas, diz Paulo. Esse é o argumento dele. Paulo também em Gálatas vai dizer o seguinte: nós é que somos o Israel de Deus. Nós que confiamos em Cristo e não confiamos na carne. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós. Paulo ainda, em Romanos 11, continua seu argumento, dizendo que os judeus eram a árvore inicial e que nós, os cristãos, fomos enxertados. Nós